Oi, gente, hoje o nosso vídeo vai ser uma visita na Casa Fiat de Cultura, já que em homenagem ao Pedro, né, Pedro, que adora carro. Será que vai ter um carrinho pra gente andar? Eu acho que tem um carro. O Lipão já foi lá e não vi, pode dar umas voltas naquele carro também. Aqui, ó, mostra a fachada aqui, a gente tá em Belo Horizonte, de frente ao Museu da Casa Fiat. É esse? Que barulho é esse que nós estamos ouvindo? É da bomba? Bomba ativada? Você acha que tem bomba por aqui? Não, mas é a academia ali. A academia tá fazendo barulho como se fosse de bomba. Eu acho que é a contagem regressiva pra gente entrar no museu, hein? O museu é aquele ali lá no fundo, ó. É a contagem regressiva. Nós já estamos aqui esperando. Daqui a pouco a gente entra. Ali parece que tem um cavate. Não, aquilo lá é a bandeira da Itália, a Casa Fiat. As cores da Itália ali, verde, vermelho e branco. A gente tá na Itália? Na Itália, não. A gente tá em Minas Gerais. Minas Gerais? Então vamos lá. Ali é a fabricante de carro. Minas Gerais é propaganda. Parece na televisão. Opa, moça de falando Minas Gerais. Não, a gente está de frente à Casa Fiat de Cultura. Ela é fabricante dos carros Fiat, Pedro. Não, é Minas Gerais que é propaganda. Tá. Então nós vamos lá. Já deu a hora. Peraí, deixa eu pegar minha bolsa. Peraí, deixa eu pegar minha... Vamos lá, Pedro. Peraí. Aham. A Laudolita de costa. Aham, foi. Foi. Não, não pode sentar, não pode sentar. Não pode, vem mais pra cá. Olha lá os bichos, olha. Vamos lá em cima. Boa tarde, joia. Aqui teria exposição de carro ou não? Carro não. Aqui não. Ah, tá. Tá? Não tem não. A Casa Fiat é Casa Fiat de Cultura. O que você achou aí? Você me mostra? Eu vou tirar foto pra gravar. Ah, tirar foto dos dois no avião? Não, é só... É só sua, então. Tá, lá vai. Vai lá, Pedro. Não, é só... Então vem, vamos lá pegar minha bolsa. Tirei. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vamos lá. Tá, pera aí, depois eu te mostro. Olha os burrinhos. Aqui, Pedro, você sabe que o pessoal antigamente não andava de carro, não. Andava era com burrinho aí, ó. Tá vendo? Seu meio de transporte era esse daí, ó. Burrinho? Era. Burrinho é esse? Era cavalo aí, ó. Cavalo, boi. Esse daqui não é boi, é burrinho. Não, esse é um boi. É o burrinho. Olha o burrinho lá atrás, lá, ó, com a pessoa ali, o cavalo ali, ó. E o burrinho ali, ó. Depois do tour no museu, nós fomos para o centro da cidade, no Sesc. No Sesc de apoio ao turista. Aí começa colorindo pela lateral, ó. Lateral? Eu colorindo na lateral. Não tá, não. Deixa eu ver. Ele tá colorindo pelas bordas, ó. Vai colorir o seu, mãe. Eu vou colorir o meu. Olha o dela. E olha a mamãe colorida. Crava. Tá colorindo. Tá crescendo, casa da chuva, velho. Da real, você duvida? O meu sol já tá aparecendo na vida real.
Olha que sol Olha, feliz. gente, olha minha outra cama que tá ficando. Eu tenho só 8 anos. Tá parecendo com o sol do Spunk. Eu tenho só 8 anos e olha, aqui eu tenho só 8 anos e olha como tá ficando. Nossa, que flor bem colorida, hein? Aí você tá fazendo uma mesclagem de cores. Mas, gente, o meu desenho era daqui da mamãe, só que aí eu achei o meu feio, aí eu pedi pra trocar um dela. Aí ela tá melhorando meu desenho, aí eu tô melhorando o dela. Isso, ela tá aprendendo a colorir com degradê, né, Esther? Aí eu tô colorindo de circular, igual que você tinha falado quando eu tinha 5 anos. Isso, a gente faz... Ô, Pedro, você já sabe colorir circular? Mostra pra eles, Esther, como é que colore circular. Ó, o Pedro colore assim, ó, tudo reto. É assim. Não é reto, Pedro, você vai fazendo... Você vai fazer assim, você vai fazendo colorindo, bolinha. Você vai fazendo bolinhas. Você vai fazendo bolinhas, vai. Aí não vai borrar seu desenho. Isso, faz bolinha. Vai fazendo bolinha que ele não borra tanto. Ele tá aprendendo, Esther? Ah, tá aprendendo, ele tá fazendo direitinho. Mostra como é que colore. Mostra aí, pessoal, que não, a técnica da Esther colorir, olha. É assim, ó, você vai fazendo um monte de... Vai fazer as bolinhas circulares. Vou mostrar pra você. Se você colore reto, está errado. Você tem que colorir assim, ó. Vai colorindo assim, aí não borra. Não borra? Isso, aí você aprende... Isso. Mas aí vai ficar um pontinho. Vai ficar um pouquinho branco. Mas é só você passar, a bolinha por cima. Aí vai tampar o branco assim, ó. Tá ficando assim. Tá ficando... Ali, o dela vai fazendo bolinha, vai ficando com a textura bem interessante. Outra que ela tá fazendo um degradêzinho, né, Esther? A gente vai colorindo das pontas pra cá. Degradê. Aí, gente, eu tô fazendo aqui e eu vou fazer uma coisa bem legal. E o Pedro, olha lá, o Pedro aprendeu. Ele tá fazendo em bolinhas agora. Ele não tá fazendo com movimento reto, duro mais. Esse é o resultado da minha flor. Por enquanto, agora eu vou... Isso é o que, mamãe? Isso é um besouro? Sei lá. É uma barata? Isso é o que, Pedro? Me ajuda. Vou fazer uma joaninha. É barata. É besouro, acho. Mas, gente, eu vou achar que isso é... Eu vou fazer isso virar uma joaninha. É um besouro. Vai, Pedro. Aí você... a mamãe tá colorindo o meu e eu tô colorindo o dela. E vamos ver se vai ficar bonito, tá bom? Uhum. Pedro, a luz no ambiente, ou a luz do sol entrou aqui. Aí ela clareia tudo. Aí você vê as cores. Sabe como que você vê as cores? Aqui, ó, dentro do seu olho, a luz solar entra aqui dentro, Esther. Olha o olho da Esther. Se a gente não tivesse sol, ia estar tudo escuro. E a gente não ia ver nada. A gente não ia ver nada, ia estar tudo escuro. Pode colorir, tá vendo? É as cores, a luz do sol. Olha aqui, gente, eu aprendi a fazer degradê. Se não tiver de noite e não tiver sol de dia, ia dar tudo escuro. Não ia pra ver nada. Eu aprendi a fazer degradê, gente. Olha como que tá ficando o meu degradê. Isso, vai com qual cor? Ah, degradê vermelho com laranja. É um joaninha. Você decidiu então que ela é uma joaninha, né? É uma joaninha. Eu acho que é uma joaninha. joaninha. Então colorar de joaninha. Mãe, assim, degradê, mãe. Aí, Pedro, a gente só tá enxergando essa cor azul do jeito que você tá colorindo aí, porque entrou luz do sol. Aí a luz do sol reflete uns raios aqui de energia. É tudo o seu olho que tá decodificando, sabia? A cor? Eu consigo ficar olhando. Eu não vim de quase horas pro sol? Não, pro sol é muito forte. Ninguém olha direto pro sol. Pergunta a Esther se ela aguenta. Você aguenta, Esther, olhar pro sol? Não, nem por um segundo. Seu olho fecha ou não fecha? Fecha! Simplesmente é porque eu tenho olhar, viu, gente? É porque meu olho é bem sensível. Se eu olho pro... Mano, o meu olho fecha automático. Parece que tá alguém controlando meu olho. Porque ele fecha do nada. A gente não aguenta, Pedro, a claridade. Só meu olho aguenta um pouquinho. Não, o olho nenhum aguenta, ele fecha. Ele tem um limite, a gente tem um limite. Mas o meu é bem... O meu é um segundo só. Os seus devem ser um pouquinho mais, mas o meu é o da Esther é menos tolerante à luz do sol. Vamos meu colorir? Vamos colorir nem o meu, Pedro, nenhum olho aguenta. Você tá pensando muito aí. Eu consigo olhar pro sol. Não, a gente não consegue. Vamos colorir? A gente tá com... Aí, Pedro, vamos fazer o seguinte. Essa florzinha sua, Pedro, pode voltar pra terra, velho. A gente tava explicando sobre luz, né? Luz. Eu vou voltar pro meu desenho, olha só. Eu tô misturando azul com cinza.
Ou da Esté. A Esté entendeu a lógica aí do que é fazer degradê no desenho. A gente mistura as cores, tá vendo? Ela não colore só de uma cor. Pedro, vamos misturar essas cores? Por exemplo, Não, você quer colocar um pouquinho de laranja? Tá parecendo da vida real, pô. A vida real tem mistura de cores. Por exemplo, Aqui, ó, tá misturado. tu mistura aqui. Você acha que só tem uma cor aqui? Por exemplo, sua calça jeans, Pedro, você acha que ela é só azul? Ou ela tem um pouquinho de cinza? Ela tem um pouquinho de cinza. Ela tem um pouquinho de verde escuro. Ela tem um pouquinho de preto. Minha mão Ela só tem um é pouquinho. a cor. Ah, e sua mão você acha que é uma cor só? Não é não. rosa, Ela tem um pouquinho de rosa, ela tem um pouquinho de amarelo. Ela tem um pouquinho de cinza. Minha unha não é rosa. E você acha que sua... Sim, a unha é rosa aqui, ó. Sua unha é rosa. Por exemplo... Eu não gosto de rosa. Então colore tudo de azul e você não vai misturar as cores. Então vamos fazer o seguinte. Minha unha de azul. Tá, então vamos fazer o Nossa, seguinte. menino, não pinta a unha, velho. É rosa. Ó, a nossa pele é rosa. Só que bem claro. Rosa na unha é cor natural. Esté, então nós vamos fazer o seguinte. Ele não entendeu ainda que não é tudo uma cor só. Ele entendeu que quando ele nasceu, alguém pintou a unha dele de rosa. É isso que ele tá pensando. Vamos colorir? Então faz o segugue, o Pedro vai colorir tudo bidimensional, só uma cor, chapada. Ah, A Esté vai fazer degradê. Eu vou fazer degradê. Eu acho que é Esté que pintou a minha unha. Eu não pintei nada, miséria. Quando eu nasci, quando a mamãe nasceu, quando eu nasci e você nasceu, todo mundo nasce com essa cor. Todo mundo nasce, todos os meninos têm essa cor. Mas as meninas não têm porque elas pintam a unha. Os meninos não pintam a unha, não. A sua unha tá pintada, Esté? Tá. Ah, entendi. Eu quero então. ver. Ali. Aqui, ó, eu pintei. Eu não nasci com a unha vermelha. Mas como você pintou? Com esmalte. Esmalte? Cadê o esmalte? Ah, entendi porque a mochila tá... Pedro, então calma aí. Então agora vamos voltar a colorir. Gente, o Pedro, ele ficou 2 semanas de greve, véi, o Pedro tá esquecendo das coisas do mundo, véi. Ele achou que esmalte tava aqui, ele achou que ele tinha massinha aqui de graça e ele esqueceu que a gente tem que comprar. Ele esqueceu, ele ficou 2 semanas de greve. Então vamos colorir, vamos colorir. Mas, gente, olha como que tá ficando a minha joaninha. E colorir todos. Aí agora Nossa, você aprendeu rapidinho a lógica do negócio do degradê? Ué? mãe, ela já aprendeu só com 18 anos. Então vamos ver qual dos nossos desenhos, como é que vai ficar o resultado final, Mistura, viu? mistura, Vamos colorindo. Mistura. Mãe, O Pedro tá misturando as cores também, só que tá misturando de outro jeito. eu ainda, agora tô na parte da barata. E o Pedro falou que isso é uma borboleta pipi. Aí, aqui. Aí eu tô fazendo a barata morta. Que ele falou? E não, isso não é barata morta. Isso daqui é Joaninha Pipi. Não, isso que é Joaninha Pipi. Isso é Joaninha Pipi. Meu Deus. Não, isso daqui. E ô Pedro, que margarida é essa que você tá colorindo rosa? Isso é barata pepino. Oh. Eu tô finalizando o meu, mas na verdade faltam alguns detalhezinhos. E eu vou passar a bola desse solzinho sorridente aqui, ó, para... O meu, assim, tá ficando assim. Ó o besourrinho. Aí eu tô fazendo, esse é um besouro colorido. Esse é a margarida, só que eu pintei de cinza. Esse é uma barata tonta. Aí isso é uma flor que não existe. Aí isso é uma joaninha. Aí agora eu tô fazendo aqueles besouros da roça. Você quer retocar o meu e eu retoco o seu? O que você acha? Ou você quer finalizar o seu? O meu tá precisando de alguns detalhezinhos para deixar ele mais vívido. O que você acha? Olha, o meu tá ficando assim. Aí eu tô fazendo os detalhezinhos primeiro. Gente, o Pedro desistiu do desenho dele. Olha aqui. Ai, eu vou ficar em... Olha. Ele tentou fazer Ele tentou fazer... Pedro, o que você fez? Mostra o seu desenho, apresenta ele. O que você coloriu? Ele tentou fazer uma... Apresenta. Aqui, gente, eu tô terminando o meu. Aí tá ficando assim. Aí a mamãe tá terminando... Ela já terminou o dela. Mas ela tá retocando aqui.
Mas mãe, cadê o céu? Você tá fazendo o céu Eu tô agora? fazendo o céu agora. Foi o único que ficou sem colorir. Eu tô passando azul bem clarinho nele. Essa Gente, ponta é aqui muito não tá clarinho que aqui eu vou ter que dar um zoom, porque Não não, tá dando pra dá, ver? não tá, gente, tá parecendo branco. Aqui, ó, ó, aqui de longe parece que tá branco. Ô, Mas Esther, aí, sabe eu o que vou- o meu desenho representa? Filma ele. aí, ó, tá, agora dá pra ver, É o gente. nosso passeio de praia. Ah, eu era já da tô- Bahia? Eu já tô... Era da Bahia ou do Balneário Camboriú? Eu já colori a Bahia. Entendeu? Aí, gente, olha aqui, ó, eu dei o zoom e aqui dá pra ver que tá bem clarinho o desenho dela. Assim, ó, vou mostrar todos os detalhes, porque parece de longe, assim, ó, vou deixar assim, ó. De longe parece que tá bem divo, mas aí quando a gente dá zoom fica assim, tudo assim, porque não, esses lá não são muito de qualidade. Aí agora eu vou mostrar o meu de zoom. Peraí, agora bem. Aqui parece que tá divo assim, né? Mas olha ele de zoom, gente. Ai, meu dedo. Ó. Aqui, ó, tem um monte de borro. Mas é assim. Então, aí a gente vai terminar e eu já volto. Então, a Esté tá terminando o desenho dela. Gente, não vai dar até como, porque a gente vai almoçar e eu vou ter que ir lá pro Isso. meu cu. Aí eu vou mostrar o dela, como que tá. O do Pedro. O do Pedro ficou lindo. Não ficou, não. Ficou lindo. E o meu? No período da tarde, nós participamos de uma oficina de como montar um relicário no Sesc. Uma oficina bem bacana. Pega mais. Mas eu quero que vocês coloquem um símbolo que vocês gostam. Pode ser porque significa muita coisa, pode ser só porque... Prestando atenção, pode ser Pedro? porque eu vi uma Pedro, vez você escutou o que ela falou? Um exemplo de símbolo que a gente tem. Você vai fazer um símbolo que você gosta. É aquele coração que a gente desenha. Tá bom? A gente sabe que aquele coração não é igual o coração que está dentro do nosso peito. Ele é um jeito que a gente aprendeu a interpretar. E a gente pode usar, por exemplo, para falar que é uma pessoa, você desenha o coração e entrega para a pessoa. Você pode falar, por exemplo, você está fazendo um desenho do corpo humano para mostrar para uma criança, você mostra que ele tem o coração. Então ele é um desenho que ele também simboliza alguma coisa. Então pensem num símbolo que vocês gostam, pode ser qualquer coisa, que vocês carregam com vocês, coloca no papel, que daqui a pouco eu quero ver o que vocês fizeram. Beleza? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Vamos lá, Pedro? Coloca aí seu símbolo. O que você gosta? Qual o símbolo que você gosta? Pra você colocar no papel. É pra você desenhar, minha filha. Um símbolo que você gosta, pra colocar no papel. Eu vou colocar o meu aqui. Qual símbolo? Nossa. Um símbolo que você gosta. O que você gosta? Eu gosto de azul. Azul? Então você coloca a cor azul do seu time de futebol. O que você acha? Tem azul? Tem azul. Essa daqui é azul escuro. Essa é azul Eu gosto escuro. de azul claro. Faz de azul escuro. Faz uma bola azul. Isso aqui é cinza. É cinza. Faz o símbolo que você quiser. Faz aí. Ixi, nem eu sei qual que eu vou querer. Isso é roxo. Isso é roxo. É azul escuro. Eu vou fazer o meu símbolo aqui. Roxo é de menina. Roxo é de menina. Roxo é de Aham. menina. Vai? Qual coisa que você vai querer desenhar? É pra desenhar. É um símbolo. Oh, tem seu... Colorir. É pra desenhar um símbolo. É um desenho que você gosta, uma coisa que você gosta. Eu gosto. De carro. Carro, né? Carrinho. Então desenha um carro aí. Gosto de jogar a enquete. Então desenha um carro, um jogo. Não, a enquete. Tá. A enquete é um gato meu. Tá, hoje E eu a vou... vovó. Então desenha todo mundo aí. E um cachorro e 10 outras pessoas diferentes. Acho que não vai dar pra desenhar uma enquete. Tamanho desse quadro. Tamanho.
luminoso. Muitas grutas tem, sim. Aqui a gente encontra uma Lagoa Santa, Dentro das grutas, Maguilé, Rei do Mar. E hoje em dia, com os estudos que a gente tem dessas pinturas, gente, a gente sabe que muito provavelmente, a gente nunca vai ter certeza porque a gente não tem nada escrito, mas muito provavelmente essas pinturas elas não eram tão pintando só porque, por exemplo, eu acho esse animal bonito. Tem uma coisa do simbólico. Então eu pinto para poder pensar na força daquele touro que eu pintei. Eu pinto as figuras humanas caçando porque eu quero ter sucesso na caça. Então a gente sabe que provavelmente para essas pessoas que viveram nessa época das cavernas, a pintura ela era para pintar, para a gente ter a arte, porque a arte sempre foi uma necessidade do ser humano e sempre vai ser, mas também ela tem essa dimensão do símbolo. Então é para eu ter a força desse animal, é para eu capturar esse animal. Algo se identificar também, creio eu, porque de repente eu vou deixar um símbolo ali, alguém passa, opa, fulano teve aqui. Exatamente. Né? E sabe o que é muito engraçado? Que a gente olha agora tantos anos depois e a gente se identifica de alguma forma. Porque se a gente não se identificasse, a gente não ia conseguir ler. Então, por exemplo, comer, me esquentar, me esconder do tempo é uma necessidade que a gente tem e a gente sempre vai ter. Então, se eu vejo uma figura que alguém pintou há muitos anos atrás caçando, poxa, ele tem a mesma necessidade que eu. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar, ele precisa se proteger. Por isso que a gente é humano, desde que a gente é humano, as nossas necessidades são as mesmas. E, por exemplo, como a gente também tem a necessidade da arte, os símbolos nos acompanham. Tem esses que vocês desenharam, que vocês trouxeram hoje, mas a gente também tem o que a gente pode chamar de símbolos coletivos. Então, pensa. Só aqui no nosso estado, só em Minas Gerais, a gente vai ter diversas comunidades menores. E a gente ainda tem a comunidade de ser mineiro, por exemplo, que a gente pode se identificar. Você sai de Minas Gerais, eu tenho certeza que você fala, não, eu sou mineiro. Aí, não, eu sou de Minas Gerais. A gente tem muito orgulho de falar isso, não precisa nem falar. Não, Exatamente. eu já estive no lugar, escondi tudo pra mim. Eu já estive no lugar que eu queria mostrar para as pessoas que eu não era mineira. Olha pra você ver. E eu tentando convencer, aí uma pessoa acho que percebeu que eu era, e ficou insistindo, mas eu não sou não, porque Uai, não sou. Aí sem querer, São essas árvores grandes que fazem uma copa muito grande, então a gente tem sombras muito grandes, a gente tem muita umidade nesse chão. E depois a gente tem o cerrado. Se a gente olha aqui do lado, ó, a gente já tem essas árvores menores, com troncos mais retorcidos, e o solo ele não tem necessariamente muita água na superfície. Eu trouxe uma foto do cerrado, imagino que todos vocês já tenham visto, mas caso não viram, eu vou passar aí para vocês, tá? A gente tem um solo que ele tem uma vegetação rasteira, então umas graminhas, digamos assim, e a gente tem as árvores que elas não são muito grandes de altura, mas elas por exemplo, sim, elas não são muito grandes de altura, mas elas têm esses troncos retorcidos. Isso. Aqui. Então, a gente tem diferente mais retorcidos. E quando a gente pensa no cerrado, antigamente a gente costumava muito pensar que era um lugar com poucos recursos. Isso por vários motivos. Se a gente quer um bom exemplo de cerrado aqui em Minas Gerais, a gente tem o Vale do Jequitinhonha. Só o vale em si já é muito grandão, mas a característica é principalmente o cerrado, então a gente vai ter um clima um pouco diferente, é um clima um pouco mais seco, né? Lá é quase sempre quente, a gente tem seca, a gente tem a época das águas, e a gente tem essa vegetação mais retorcida, a gente tem árvores frutíferas, mas não são tantas, e obviamente a gente tem muito dessas plantas mais rasteiras. Antigamente, quando a gente pensava no cerrado, a gente pensava, é uma terra que não tem muita água, ela não tem muito. E essas populações, gente, elas têm o seu próprio modo de vida, o seu próprio modo de sobrevivência e as suas atividades econômicas, porque afinal de contas a gente precisa fazer alguma coisa para sobreviver, né? Eu sei que a gente, hoje em dia, a gente conhece um pouco mais, principalmente sobre a questão da argila, sobre a fabricação de silex, a fabricação de moringas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim? Sim? Não? O que acontece? Lá no Jequitinhonha tem uma tradição de cerâmica muito antiga e muito famosa hoje em dia. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, ela se tornou patrimônio mundial. Então a Unesco reconheceu e isso trouxe muita visibilidade para as bonequeiras e ceramistas lá do mundo.
sabe? Elas fazem isso desde sempre. Isso é um ofício que passa de vó para a mãe, que vai para a neta, e elas vivem disso. É a subsistência delas. Hoje em dia a gente conhece mais porque tem a questão que incentivo do turismo, elas ficaram mais pensadas como patrimônio, mas é um ofício muito antigo. Elas fazem principalmente murinhas, que são aquelas jarras para se cair, que é a coleta da sempre viva. Então, o que acontece? Diversas dessas populações quilombolas de Jequitinhonha, gente bem-vinda, fica à vontade, pode ser onde quiser, tá? Diversas dessas populações, elas vivem e sobrevivem da coleta da sempre viva. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então você vai ter que contar. Aqui a gente tem duas mulheres protetoras, essa é a dona Maria José, essa é a dona Linda. Elas são da região do Alto de Jequitinhonha, tá bom? Elas também são de população quilombola e elas vivem e sobrevivem dessa coleta de sempre viva. Já paguei sempre vivo, já paguei sempre vivo, já paguei. Quando faz areia branquinha, mas ela gosta de nascer nesse lugar, areia branquinha. Aí nasce aqui os pezinhos dele. O pezinho dele é mais ou menos isso. Aí, mês de abril, março, abril, nasce semente. Aí os botão ficam tudo marroso. Aí quando ele cresce, amadurece, aí ela abre e dá sempre viva, que é essa aqui, ó. A cor original é É essa aqui, ó, branca, mas você olha no campo, tá tudo branco. Toda a muito bonito. Aí a gente vai com a mão de cigarro, solta pra cima, sabe? E a raiz fica lá na terra. É assim. Aí a gente vai apanhando. Igual a gasona, vai apanhando nos braços. Tem umas que levam na cabeça quando os peixes são Depois faz os móis e põe na cabeça. Obrigada, professor. É bom, gente, que ele não vai me deixar mentir. Se eu contar uma coisa que é mentira, ele vai falar pra vocês que é mentira. Então, por exemplo, então a gente falou desse ofício, a gente falou das populações, a gente falou dessa região. Mas onde eu quero chegar com vocês com isso? Primeiro, eu não falei sobre o nome da ciência, que é não seja ótimo, mas dizendo a gente chama de sempre viva, sem vontade de tá? É porque, gente, principalmente por ela ser uma flor diferente, ela basicamente sobrevive sem água, sem nada. Essa É areia seca. completamente. E assim, vocês vão levar ela pra casa, vocês vão ver que ela não vai murchar, ela só vai se desfazer. Mas isso que ela acabou de perguntar do meu filho curioso. Essas florzinhas não soltam, não? Então, Porque essa aqui tá virada pra baixo. se você não aplicar nenhuma força, tipo assim, se você não vier Isso é amassar, colado. Então, mas eu tô falando assim, mesmo se for colado, mas elas ficam assim, sobrevivendo. na verdade, ela só sai com um impacto muito grande, ou então se elas ficarem muito mais. Se você concorda comigo, essas estão pra baixo, essa aqui tá pra cima, ó. Elas são intactas. Essa aqui é natural. As outras são Resistente. Resistente, isso que eu tô falando. Essa é a cor natural da semente. Ela aguenta o vento, que isso aqui fica perto, vocês não tiram daqui, né? Aqui, ó. Essa é a cor natural da sempre viva. Não, não é isso, eu tava perguntando com ela. Assim, se ela não quebra fácil, eu tô achando muito interessante. Não quebra Não, não. até o talo dela é um pouco mais difícil. Essa aqui eu E trouxe, já aqui deu uma cortada. ela nasce por aqui, ó. O miolinho dela que é a semente. É lindo, né? Tem foto daqui, eu achei essa decoração maravilhosa. Você tira mais perto. Ela é linda. Aham. que é uma que chama perpétua. Interessante. Mas vamos lá, vamos amarrar esses pontinhos então, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Não sei se vocês viram o nome da oficina quando vocês vieram para a atividade, se não viu, não viu. Mas o que eu tinha proposto pra gente fazer hoje é a gente fazer um relicário. Aí a primeira coisa que eu pergunto é, vocês já ouviram essa palavra relicário? Legal? Eu nunca tinha ouvido. Nunca ouviu? Você já ouviu? Eu acho que pode ter um detalhe esse carregar por cima vocês graçam uma coisa de conotação sexual. Normalmente se coloca fogos, né? Eu já vi militares que se colocavam um peixinho de cabelo, né? Ele tem uma... O relicário vai nascer nesse contexto. Olha só. Isso aqui, essa foto, isso aqui é um relicário. É só falar assim, Lorene, mas isso aqui parece um baú. E realmente era um baú, gente, ó. Normalmente era um baú feito de ouro. E essas incrustações, essas outras cores, eram algumas pedras preciosas.
podia ter esmeralda, podia ter lápis lazuli, o que tivesse disponível ali. Esse baú, não precisava ser sempre um baú, gente. Eu tenho um relicário aqui que é um sapato. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é na forma de um sapato. Mesmo esquema, feito com ouro, feito com pedras preciosas. Mas para que servia esse relicário? Sempre vai ser feito, ele sempre vai ser feito de uma forma muito rica. Ali dentro, as comunidades iam guardar, que, por exemplo, elas acreditavam que era o resto do santo. Então pensa, a gente tem muitos santos, principalmente dessa época medieval, que vêm de cidades. Por exemplo, Santo Agostinho, ele era chamado de Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade no norte da África. Hipona reconhecia Santo Agostinho como seu santo. Então todo mundo ali de Hipona falava, não, eu sou da cidade de Agostinho, eu sou da cidade de Agostinho, sabe? Tem, por exemplo, o Santo Antônio de Parma. Parma, uma cidade da Itália. Não, a gente é da cidade de Santo Antônio. Era um jeito da comunidade se reconhecer. E algumas comunidades, por exemplo, a gente sabe que aquela pessoa foi santa. Por acaso teve um osso remanescente dele. Eu fazia um relicário, por isso ele era tão rico. Eu ia guardar um pedaço de um santo lá. Exatamente. Então eu fazia ele era uma caixa, literalmente um relicário, para guardar esse remanescente. Exatamente. Relíquia guardada no relicário. Nem sempre era osso. E um pouco do que a gente conversou hoje. Então, como é que vai funcionar? Eu escolhi um símbolo para ser um símbolo coletivo hoje, que eu trouxe aqui, porque a gente já conversou sobre como ela fala sobre Minas Gerais, ela fala sobre o Cerrado, ela fala sobre a gente, ela fala sobre resistência, ela fala sobre seca, ela fala sobre recursos. A gente vai pegar uma sempre viva. Mas você já tinha vindo aqui antes? Mercado sim. Não. E a gente vai colocar dentro dessa garrafinha, que vai ser o nosso relicário, a gente vai colocar duas sempre vivas. Mas que sempre vivas vão ser essas? Eu vou levar para vocês nas listas, tá? Não se preocupe. O que acontece? Todos nós, até onde eu sei aqui, eu acho que todos nós somos humanos. E como humanos, a gente tem duas coisas que sempre vão fazer a gente humanos. As nossas memórias e os nossos desejos. A gente sempre está lembrando e a gente sempre está desejando. Um filósofo que eu gosto muito, que ele é um filósofo da história, que ele fala que a gente só consegue saber até onde a gente consegue ir se a gente tem noção e conhecimento de até onde a gente já foi. Então eu só consigo saber o que eu consigo fazer como um ser humano se eu conheço quem fez esse mundo antes de mim, quem veio antes de mim, quem deixou esse mundo desse jeito, para bem ou para mal, para eu viver. Então eu só consigo imaginar, desejar alguma coisa se eu sei que algum ser humano já conseguiu fazer. Então, por exemplo, eu quero sair daqui e tomar um café. Algum ser humano plantou esse café, algum ser humano colheu esse café, torrou esse café, vendeu esse café para eu conseguir comprar. Então a gente só consegue existir aqui como indivíduo porque tem toda uma comunidade antes da gente, vai ter uma comunidade depois da gente. Por isso as nossas sempre vivas vão ser uma memória nossa, então vocês vão pensar uma memória que vocês gostam muito, pegar a sempre viva e colocar no relicário. A próxima vocês vão pensar no desejo de vocês para o futuro, pode ser individual ou coletivo, colocar e a gente vai fechar o relicário. Beleza? Eu vou passar nas mesas deixando para vocês. Só quero pedir uma atenção que esse relicário, uma vez que a gente fecha a rolha, ela não abre mais. Então vocês podem cortar a flor com calma, pensar com calma, ver qual que vocês querem em cima e qual que vocês querem embaixo, antes de fechar, senão a gente não consegue abrir, tá bom? Uma outra dica que eu vou dar para vocês é, vocês vão poder escolher a sempre viva da cor que vocês quiserem, cada um vai pegar duas. A minha dica é cortar o talo bem pertinho da flor. Porque o relicário é pequeno, se eu deixo o talo grande, elas vão ficar amassadinhas. O nosso produto final, gente, vai ser mais ou menos esse aqui. Esse aqui só tem uma sempre viva, só para vocês terem uma ideia do tamanho. Tá vendo? Primeiro a gente vai fazer o relicário, depois eu vou passar fazendo colar com vocês. Mas eu gosto de três, né? Não vai caber, vai ficar meio amassadinho. Se você quiser pintar no seu, mas vai ficar meio amassado, tá bom? Aí eu vou passar, deixando para vocês, passar com a sempre nas mesas e já vão pensando aí na memória e no desejo. Vai colocar dentro do seu relicário e qual o seu desejo? Você tem que pensar nisso quando você for colocar. É o Miss Punk? Não, Miss Punk não é uma memória, não é um desejo. É uma memória e um desejo. É só seu, fala assim, tá na minha cabeça, só eu vou saber. É um carro? Então tá, mostra aí sua ampulheta. É um carro. Então seu desejo vai ser um carro. E a sua memória vai ser um carro? Porque a minha eu vou colocar as flores.
Deixa ela passar com as florzinhas. Olha aqui o tamanho dessa garrafinha, meu. Dessa garrafinha tão pequena que até não quebra. É, mas ela vai ser o seu relicário aqui. Nós vamos amarrar ela e vamos fazer o cordãozinho. Aí pra onde você for, você vai lembrar. Aí vai ser feito com sempre viva, ó. Essa florzinha aqui pintada, tingida, amarela. Ela vai trazer. Essa daqui tá até grande. Ele tem uma música que fala sobre... É relicário, né? Relíquia. É relicário. Agora, depois que ela trouxe a explicação... Pedro, senta direitinho, meu filho. Sai. Como é que é o nome dela mesmo? O nome. Sinceridade que não sei. Eu tenho 2 colares. 2 relicários, isso aí. 2 colares de relicário. Tem 2 relicários. Põe no pescoço, vai. Não sei. Ai, mãe. Tá bom, tem que enfiar no começo da cabeça. Vai, enfia. Enfia. Vai, cabeça. Vai, cabeça. Não, Pedro, não acredito que eu coloquei linha pouca pra você, mas tá bom. Vai, mostra aí. Passou na orelha? Pronto. Pois, eles amiguinhos. São os amiguinhos. Isso aí. Porque você tá tudo pra dentro da Mostra aí, põe na mão pra cá. Você tá tudo pra dentro da tapinha. Mostra o potinho pra cá. Mostra o potinho. Mostra. Prontinho, Esse foi nosso colar desenvolvido no SESC. Depois disso, nós fomos para outro local. Vai explicar o que você fez. Aí, segura no meu pescoço. Segura no meu pescoço, vai. Vai, tem que segurar forte. Segura muito forte. Essa tem que segurar forte. Foi isso a aula? Aí a gente ia fazendo isso, começou. Aí a gente chegava lá, a gente faz música de sarro e depois a gente pulava uma espinha e dava uma cambalhota naqueles negócios ali, ó. Ah, Tava tá. no chão aqui. Moisés, só me explica. Aqui a gente fez dois relicários. Qual que você vai querer? Tem 2 relicários. Qual que você vai querer? Vou ver. Eu quero esse. Esse é seu, então. E por que você tá com o rosto pintado? Porque o moço perguntou se a gente queria pintar o rosto ou não. Ah, esse relicário é seu. Vê se vai entrar na sua cabeça. Vê se vai entrar. Ô, Pedro, eu tô achando que na cabeça da Esté você fez com pouca linha, Pedro. Não entrou, então ele não fez certo. Eu vou te dar um outro. Eu vou ter que deixar isso daí maior, Esté. Tá com 2 voltas. Não, depois vai ser difícil de tirar. Vai, não entra. Tira. Ah, então por que você não tem Eu vou arrumar. Põe. Vou chiar e pegar só isso. Aí, esse daí é o relicário. Que eu fiz, esse daí era o meu. Você pode ficar com o meu. Aham. Levanta ele, mostra aqui bem na frente. Não, levanta. Ou ele tira da logo do uniforme, levanta ele e mostra assim. Mostra assim pro alto, assim, pai. Tá cheio de florzinha. Aham. Meu Deus. Pera, Pedro, volta um pouquinho pra trás que desfocou. Mostra de novo. Isso. Ficou lindo. Aê.